E eu quero saber o primeiro passo ali do Andrei, né? Como é que foi o início da carreira, né? Eu já conheço um pouquinho, mas tem pessoas que não conhecem ainda. Então eu queria saber como é que foi aquele início, né? Como é que você iniciou, principalmente no Vasco da Gama, que foi o clube, né? Que te deu uma projeção, né? Que te deu aquela ascensão ali. Então como é que foi lá do início? Começou no futsal, no futebol? Então, eu fui fazer um teste no Vasco com 6 anos, até porque era mais próximo ali de casa, eu sou dali de Olaria. E aí o 313 passava ali na cancela, já pegava, ia andando. Fui fazer um teste lá, mas assim, na verdade eu comecei na escolinha lá do Vasco, ficar na escolinha treinando. Aí teve um teste, aí minha mãe resolveu me levar. E aí, treinando lá, acho que fiquei uma semana fazendo o teste e já passei no teste, né? Aí comecei a minha trajetória no Vasco ali com 6 para 7 anos. E No futsal? no futsal. Comecei no futsal. E aí, no meu primeiro... Assim que eu cheguei já, eu virei o capitão do time ali, de 7 anos. A minha geração era eu. Do início, assim, desde novo, era eu, Matheus Vital. Tinha o Hugo Borges também. O Hugo tava junto comigo na escolinha, só que o Hugo fez teste antes de mim. Daí... Eu fui passando categorias. Eu comecei lá no Chupetinha, que era na época. Aí fui pro Fraldinha, que era o Sub-9. E aí pré-mirim, até que, na verdade, com 9 anos eu já comecei a ir pro campo, né? A conciliar futsal e campo. E aí treinava de manhã, ia pra escola de manhã, aí treinava... Tu estudava na escola do Do clube? Vasco. Isso tudo lá? eu fazia dentro de São Januário, porque como minha mãe não tinha muito condições de pagar, assim, colégio, essas coisas, me deixava cedo no clube e ia me buscar quase 8 horas da noite. Então, tipo, começava de manhã, estudava, aí de tarde treinava campo, comia por lá mesmo, e de noite treinava futsal. Ela ia me buscar, às vezes, só no futsal, ou às vezes ela ficava me esperando lá o dia todo. Então... Era meio parecido. Então, o Vasco sempre teve essa característica, né? De meio que ser integral ali para os atletas, sim, né? Sim. A estrutura do Vasco ali, em relação a isso na minha época, eu não sei como tá agora, deve com certeza ter evoluído, mas sempre foi, assim, muito bacana, porque eles davam tudo pra gente, não precisava sair do clube, né? Tinha almoço, tinha jantar, se quisesse morar na concentração, poderia morar na concentração ali de São Januário também. E eu fui passando por todas as categorias até chegar aí pra Mirim, aí no Mirim... O Mirim na época era Sub-12, sub-13, né? Uhum. 12 para 13 anos. E aí foi quando tu tem que escolher entre campo e futsal ali, né? E aí eu jogava futsal, fiz meu último ano de futsal com 13 anos e aí fiquei dedicado só ao campo. Foi quando começou quando começou verdadeiramente a vida de jogador ali, né? E assim, quando a gente procura um pouquinho sobre o Andrei no Google ou no nosso amigo ChatGPT, vamos colocar assim, né? Se fala muito do Andrei a partir dos 13 anos, né? Sim. Que naturalmente foi quando você começou realmente a ter uma ascensão legal, né? Tipo, a começar a chamar a atenção. Inclusive, você teve boas passagens pela seleção de base. Então, eu queria saber como é que foi essa meta ali, né? Dos 13 até os 17, 18 ali. Então, como eu jogava muito futsal e campo, com 14 anos eu machuquei meu joelho. Então, meio que, tipo, dos 13 aos 14 anos ali não foi muito bom, né? Tipo, eu sempre tive um nome, assim, como promessa da base, era eu, Matheus Vital. E aí, nessa que eu comecei, que eu te falei, a dedicar minha vida só no campo, eu me machuquei, aí eu operei ali, final ali de 14 anos para 15. Aí eu operei o joelho e voltei. Aí foi quando eu comecei nessa volta minha, eu escutei muito porque eu operei muito novo, então eu não podia fazer essa cirurgia. E qual foi a cirurgia? Foi o LCA, ligamento cruzado. Então, tipo, eu não podia fazer a cirurgia com a idade que eu tinha. Então, eu escutava muito dos médicos, já ouvi dos médicos que eu não conseguiria chegar no profissional. Tipo, que eu não conseguiria voltar ao meu nível de antes porque eu sempre fui considerado uma promessa, né? E aí eu volto dessa lesão e no meu primeiro jogo era um clássico já contra o Botafogo. Botafogo. E no meu primeiro toque eu já faço um gol. Então, tipo assim, eu já volto fazendo gol. Aí no outro jogo era um outro clássico contra o Fluminense, eu faço gol de novo e na outra semana eu tava convocado pra seleção. Isso tava já no Sub-17? No Sub-15. Sub-15 ainda. Aí fui convocado pro Sul-Americano Sub-15.
Só que eu tinha acabado de voltar de lesão ainda, não tinha nem feito uma partida de 90 minutos ainda. Tipo assim, você teve bons momentos nos jogos, mas ainda tava voltando à forma física, né? Exato, eu tava voltando, só que, tipo assim, esses gols que eu fiz foram entrando no segundo tempo, primeiro toque na bola, gol. Aí o segundo jogo, eu entrei no segundo tempo, tocou a bola em mim, eu chutei e gol. Então, tipo assim, tudo entrando no segundo tempo, aí na outra semana eu fui convocado. Só que assim, na teoria, né, os scouts que fizeram a diferença, né? Vamos colocar assim, né? Só que a seleção ela já me acompanhava desde novo, porque como eu te falei, eu tinha um nome, então era uma promessa. Assim, quando eu machuquei, saíram as convocações, acho que saiu 2 ou 3, eu não fui por conta de estar machucado. Só que aí quando eu voltei fazendo esses gols, meio que chamou a atenção. Então eles me convocaram para a última, que era o Sul-Americano. Foi a última convocação. E aí eu fui convocado para a seleção sub-15, só que chegou lá, tinha acho que 2 ou 3 cortes. E aí eu não estava ainda bem fisicamente, essas coisas, eu fui cortado da seleção sub-15. Pô, na época o cara fica tristão e tal, mas aí foi a pior campanha da seleção no Sul-Americano, mano. Tipo, seleção sub-15 fez a pior campanha. E aí, tipo, na hora, eu cheguei em casa, contei pro meu pai, quando eu fui cortado, né? Eu falei, pô, pai, não sei pra que ele me convocou, me cortou, não sei o quê. Aí eu lembro na época dos meus pais falar pra mim, calma, Deus tem o melhor pra você, daqui a pouco vem coisas boas aí. Foi tranquilo e tal. Aí voltei pro clube, comecei a trabalhar de novo e tal. E aí a seleção fez a pior campanha. Ficou até manchado, que foi a única vez que acho que foi a primeira, eu não sei se teve outra depois, mas acho que foi a primeira vez que o Brasil não conseguiu se classificar, tipo, entre os 4 do Sul-Americano pro Mundial, alguma coisa assim. E o Brasil, pô, foi mal e tal. E aí termina esse ciclo do Sub-15 e começa o ciclo da Sub-17, porque na seleção tinha negócio de número par e ímpar, né? E eu sou 98. E aí começou a primeira convocação da Sub-17. Aí foi uma convocação para Itu, me dá a oportunidade. Chegou lá, pô, de novo. Tinha acho que 23 jogadores. Os 2 times e eu de fora dos 2 times. Eu falei, cara, não é possível. Por que esse cara me convoca e nunca me bota, né? E aí também, mas a seleção também é alto nível, né? Gerson, Thiago Maia, tipo, foi alguns 9-7 também. Os moleques que depois eles iam sair, porque eles não poderiam jogar o Mundial e o Sul-Americano. Mas aí quando ele leva esses moleques, assim, o Maicon do Corinthians, e aí, pô, a seleção alto nível, aí tu fala assim, caraca, mas aí daqui a pouco tu para e pensa assim e fala também, mas os caras são craque também, né, mano? Aí passou essa convocação e tal, aí eu voltei pro clube de novo, falei, acho que agora eu não vou ser mais convocado, não. Depois dessa daí, fui lá de novo, não fiz nada, voltei pro clube, trabalhando, aí teve a convocação só de 98 para um campeonato no México. Aí me convocaram, aí eu fui convocado de novo, aí peguei até de surpresa, assim, e tal. Porque eles avisavam quando tu era convocado, antes de sair a lista, eles te mandavam um e-mail pro clube. E aí meio que já ia se preparando. E o clube meio que te avisava, entendeu? E aí eu tô em casa dormindo num domingo, assim, daqui a pouco me liga eu não lembro se foi o diretor, acho que me liga o diretor do Vasco, falou assim, ó, a seleção mandou a convocação aqui e teu nome tá na lista, pô. Aí eu fiquei felizão e tal, comecei a chorar. Aí fomos pro campeonato no México, chegou lá e tal, tava na reserva. Nos treinamentos, começou o treinamento, mano, comecei a comer a bola, tipo, no treinamento assim, time reserva, essa seleção aí tinha tava o Marco Túlio, tipo, tava uma rapaziada boa assim, tinha o Clebinho do Flamengo, tinha tinha uma rapaziada boa, mano, que eu não tô lembrando agora. E aí eu tô no banco e tal, aí fomos pra esse campeonato, aí começou o campeonato no treinamento, eu ganhei a vaga. Aí, tipo, fiz esse campeonato aí no México, a gente foi até a semifinal, acho que perdeu pro México mesmo. E depois, aí terminou esse campeonato, a gente joga o 3º lugar contra os Estados Unidos, aí, tipo, eu vou muito bem também. E nisso aí, começa, mano, Ali você tava no primeiro ano ou no segundo ano já da seleção? Tava com 16 ou 17? Eu tava com 16, porque o Mundial ele era com 17, só que o treinador, como o Brasil foi mal na seleção sub-15, ele começou a fazer várias convocações para chegar no Sul-Americano sub-17 e não aconteceu o que aconteceu no sub-15. E aí, mano, eu peguei essa convocação aí eu comecei a pegar todas, tipo, depois dessa do México, eu fui nesse campeonato. Aí teve um campeonato no Chile. Aí, tipo, ele já começou a chamar o time do... Não, na verdade, depois do México teve um campeonato nos Estados Unidos, que foi a Nike Friends. Aí foi um campeonato Brasil,
Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. Aí, tipo, se enfrentava assim, os melhores e jogava a final. Aí, a gente, tipo, era um quadrangular, na verdade, né? Aí eu fui pra esse quadrangular e tal. O time, pô, nosso time bom pra caramba, mano. Tinha o Lincoln, que tava agora no Red Bull. O Matheus Pereira, que tá no Fortaleza, que era o craque do time, assim, de nome era o craque. O Evander, também, que era um dos craques do time. O Evander, ele é mais novo que tu? Não, mesma idade. Mesma idade. O Evander, a gente começou na base do Vasco com o Evander no futsal, era um 9. Com 9 anos, na verdade. Ele era pivô. O Evander tinha um chute muito forte, tipo... Ele é um dos potenciais dele, né? Tipo, é essa questão da finalização, né? Isso. O time era... O time titular, assim, no futsal era eu, Hugo, Matheus Vital e tinha um menino, Pierre, que era o Beck. O Evander sempre entrava assim depois. Cara, a evolução do Evander do sub-9 pro sub-17, mano, parece, tipo assim, absurda. Pra mim, eu era outro jogador. Hoje, o Evander é um dos moleques mais técnicos, assim, que eu joguei. Tipo, muito técnico, absurdo, mano. Joguinho, assim, tipo, é algo que tu fala assim, caraca, ele tira cada drible, cada espaço curto, assim, que é um absurdo. E o futsal que trouxe muito esse lance pra ele, né? Sim, sim. Mas quem conhece, tipo assim, quem viu o Evander no início não acredita no que ele, tipo assim, fazia depois de, sei lá, 15 para 17 anos. O moleque virou outro jogador, totalmente diferente, sabe? E aí, na seleção, pelo Vasco, começou a ser convocado só eu e o Evander. Tipo, o Evander meio que deu uma atropelada, assim, era eu e Matheus Vital, o Evander meio que deu uma atropelada e ficou... Só que, tipo assim, o Evander e o Vital era meio que parecido na posição. Só que no clube os caras botavam o Evander de ponta. Aí na seleção começaram a convocar o Evander, começou a convocar eu e o Evander. E, tipo, o Vital foi pro Sul-Americano Sub-15, mas não foi pro 17. E essas convocações do 17, só eu e Evander e às vezes o Alan Cardoso, lateral esquerdo. O Alan foi até um certo momento, mas depois o Alan jogou o Sul-Americano Sub-17, mas não jogou o Mundial. E aí passou essa fase, a gente foi jogar esse campeonato que o Brasil tinha no Sub-15 tomado de 4-1 para os Estados Unidos. E aí começou, mano, aí começamos jogando assim e tal. Nosso time um timaço, assim, mano. Pegamos primeiro a Austrália, ganhamos de 2-0, aí eu fiz um gol. Aí depois a gente pegou a Inglaterra. E ali você tava conseguindo ter a vaga de titular? Já tava de titular. O treinador me colocou meio que de um volante, assim, parecido na época. Porque, tipo assim, eu tava no hotel, assim, ele me liga, fala assim, aí, tá vendo o jogo do Flamengo? Na época, acho que era Flamengo, era o Elias, mano, aquele volante. Não, tá vendo o jogo do Corinthians? Eu falei, tô. Ele, dá uma olhada nesse volante. Amanhã eu quero saber quantas vezes ele pisa dentro da área. Aí, tipo assim, ele queria você, tipo, como um elemento surpresa. Aí eu fiquei o jogo todo, eu nem percebi o jogo, foi ficar o jogo todo contando quantas vezes ele ia pisar dentro da área. Aí ele chegou no outro dia, quantas vezes e tal. Eu falei, um monte, professor, não consegui gravar, ele pisa toda hora na hora. Ele falou, então, tu vai ter que pisar o dobro, porque tu é mais novo com ele e tem mais saúde. Eu falei, fechou. Comecei, mano. Aí, tipo assim, ele me botou numa posição aqui, mano, parece que ele achou minha posição assim, sabe? E aí, o jogo contra a Austrália e tal, o primeiro jogo, o lateral vai no fundo, eu entro dentro da área na marca do pênalti, o cara joga, eu faço o gol. Aí a gente foi jogar o segundo jogo, que era um quadrangular, contra a Inglaterra. Segundo jogo contra a Inglaterra, a gente empatou em 0-0. Aí a final era nós e Estados Unidos. Quem ganhasse era o campeão do quadrangular. Só que o Brasil tinha tomado de 4-1 um ano antes. Aí tá, o estádio lotado, o treinador da seleção principal dos Estados Unidos na época, que era um alemão, era um inglês que era conhecido. Todo mundo no estádio vendo. Aí começou o jogo. Mano, só que o nosso time era muito bom, pô. Tipo, muito bom. Aí tá, um toque. A gente foi e fez 1-0. Aí, sabe quem era o 10 dos Estados Unidos? O Pulisic. Sim, joga no Milan. Mano, 1-0 e tal. Aí a gente foi... Aí daqui a pouco, 1 minuto, o cara faz uma jogada, o Pulisic empata o jogo. 1-1. Aí... Mas vocês estavam melhor no jogo. Melhor no jogo, o nosso time bem melhor. Tipo assim, o nosso time era mais encorpado. Tipo, o time deles era bom, tinha um atacante lá, um número 7, e tinha o Pulisic, e 2 volantes assim, bom. Só que a defesa deles era muito fraca, o nosso ataque era muito bom, mano. A gente jogava com um falso 9, que era o Leandrin. Esse moleque foi, tipo... Era a diferença do nosso time, assim, era o artilheiro.
E aí, mano, deu o segundo tempo, o Evander faz 2-1. Tipo, o Evander faz 1-0 e 2-0. 2-1, no caso. Aí, 2-1, jogo pegado lá e cá. Aí, nessa do treinador, o Evander faz uma jogada, rola pra mim do lado. Eu dou uma arrancada assim, chuto cruzado. 3-1. E logo, aí, depois outra bola assim, a bola sobra pra mim, eu conduzo dentro, levo até a área assim, outro chute. 2 gols de fora da área. Aí, tipo assim, eu acho que o Evander foi o artilheiro com 4 gols do campeonato e eu com 3, sendo volante. E ali eu peguei uma moral absurda com o treinador, porque depois dele ter falado isso comigo e tal, e começou, mano. Aí depois veio o Sul-Americano. Aí, tipo, o cara foi benzão no Aí campeonato. já tava grandão. Né? Ali tu, tipo assim, ali igual no meu vídeo lá, tu chegou igual jogador da Série B, né? Tipo, grandão, metendo... Só esperando. Os caras do grupo, do time, assim, tudo ansioso. Pô, tomara que a convocação saia logo, não sei o quê. Falei, isso daí já tá garantido. Tá? Eu e o Evander já, tipo assim, por ter ido bem, tudo garantido, né? Aí saiu a convocação, mano. A gente foi treinar, acho que a gente ficou quase 2 meses, mano, fora, porque o treinador, ele era o mesmo treinador da Sub-15, então ele botou a gente lá, mano, 1 mês e pouco fora, assim, sabe? E aí a gente estudava, ficava mó tempão sem estudar, quando voltava pra escola no colégio, mano. Sabia nada. Quase 2 meses fora, tipo, a matéria, tinha que pegar um monte de matéria, estudar isso, porque tu tem que conciliar a vida, mesmo que, tipo assim, a gente era novo, a gente tinha que ir pro colégio. O bom disso tudo é porque, como a gente estudava dentro do colégio do Vasco, o Vasco meio que, o colégio era um pouco mais tranquilo, assim, em relação a gente não cobrava tanto, não é, tipo, cobrava e assim, pra gente e também querendo ou não fazia... vamos colocar assim, né? Provavelmente devia dar aquela estrutura para, né, sabendo que vocês iam ser convocados. Então, quando eles voltarem, tem que ter algumas coisas preparadas para eles pegarem a matéria, né? Isso. E como a gente também tá servindo o nosso país, né? A gente não tava de... E aí era mais tranquilo. E aí, tipo, mano, a gente... aí começou essa fase do Sul-Americano, treinando. E isso com 15... Mano, desde os 15 anos já, tipo assim... Eu ficava longe dos meus pais, sabe? De tudo. E aí, tipo, o futebol bom é isso também, que ele te ensina, né, mano? A tu já ser adulto rápido, a tu aprender as coisas rápido. E aí fomos pro Sul-Americano, mano. Primeiro jogo nosso contra o... Primeiro jogo nosso, nós pegou Esse foi em qual país? Foi no Paraguai. Fomos pro Sul-Americano no Paraguai e tal. Como a gente tinha pego vários torneios antes, a gente chegou grandão, porque... A gente jogou ainda a gente jogou antes desse torneio dos Estados Unidos, um no Chile. Então a gente pegou só time sul-americano. Pegou o Chile, ganhamos. Pegou o Paraguai, ganhamos. Aí tá. Começou o sul-americano, aí a gente ganhou um jogo, mano. Primeiro jogo ganhou, acho que 1-0 ou 2-0. Aí ficamos grandão, mano. Aí fomos pegar a Venezuela. Cara, vamos pegar a Venezuela. Pô, vamos sapecar a Venezuela. Esse time ruim da Venezuela, não tinha ganhado ninguém e tal. Pegar a Venezuela, entramos de sapato alto, mano. Fizemos 1-0 assim e tal. Segundo tempo, mano. Em 2 minutos a Venezuela virou o jogo, 2-1. Pra correr atrás, não ganhava o jogo. Aí só tinha mais um jogo, que era a fase de grupo. Aí perdeu contra a Venezuela. Perdemos pra Venezuela de 2-1. Ou 3-2, um negócio assim. Mano, a gente foi pro último jogo numa pressão absurda. Tipo... Contra quem? Contra o Peru. Da fase de grupo, no caso, fase de grupo, pra passar pro hexagonal. Aí... Pô, mano, eu lembro até hoje. Termina o primeiro tempo 0-0, mano. Caraca, rapaziada, um olhando pro outro assim, falando, mano, não é possível. De novo. O semblante não tava bom, né, da galera? Ninguém confiante, confiança nenhuma. Tipo, mano, vai dar ruim. Que aí era o vexame de 2 anos atrás, ia ser o segundo vexame, né, da geração. Então, tipo, já ia ser marcado como... Porque a geração já tava meio que marcada. Tipo, a primeira geração que não classificou no Sub-15. Pô, vai ser a segunda geração de novo. O treinador já veio. Não, nós vamos ganhar isso aí. Vocês vão dar um jeito, vão entrar lá e vão ganhar isso aí. Aí, mano, aos 20 do segundo tempo, assim, mano... Esse moleque que eu te falei, Leandrinho, acha um gol, mano. Cara, parecia o gol de final de Copa, assim, aquele alívio, assim. 1-0, aí a gente fez 1-0, 2-0, 3-0, rapidinho. Aí classificou em segundo lugar, e foi pro hexagonal. Aí começou o hexagonal, aí classificou Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e... Quem foi a outra? E Colômbia.
Aí foi, mano. Primeiro jogo nosso, Brasil e Argentina. Mano, a gente amassou eles, mano. Tipo, amassou. Papo de... E assim, querendo ou não, acho que é o jogo que, no geral, assim, por mais que o retrospecto atual não seja tão bom, mas assim, no geral, né, acredito que sempre dá um gás a mais contra a Argentina, mano, né? É diferente, tipo. Jogar Brasil e Argentina é diferente. Tipo, de todo... Tem 2 jogos que pra mim é diferente demais. É Vasco, Flamengo e Brasil e Argentina, assim. Cara, tu já chega assim... É porque os caras são folgados demais, mano. Tipo, os argentinos são muito folgados, pô. Tu já chega, eles acham que são maiores que você, tipo, eles te olham com um olhar de superioridade, tipo assim, mano, nós somos maior que você, e tipo, quem tem 5 é a gente. Aí tá, chegamos, mano, pro jogo, mas a gente amassou eles, amassou, assim, questão de gol, mas a gente perdia muito gol, mano, perdia muito gol. Mano, o goleiro deles dá um chutão, o atacante deles faz uma jogada lá, a nossa defesa deu um mole, 1-0 Argentina. Mano, os caras ganharam o jogo. Mas aí, acabou o jogo, os caras comemorando igual o título, aí, xingando, falando um monte. Nesse quesito aí, já era eliminatório ou ainda Não, tinha chance? hexagonal é tipo assim, classificam 6 e joga todo mundo contra todo mundo, quem fizer mais pontos é o campeão. Entendi. Aí, tipo, o Uruguai, o time do Uruguai era o Valverde, tipo... Aí, nosso segundo jogo, Brasil e Uruguai, mano. Nós perdeu pra Argentina, vamos pegar agora o Uruguai. O Uruguai foi o que fez a melhor campanha na primeira fase. A gente pensou assim, cara, mano, que ladeira que a gente vai subir agora. A gente perdeu pro pior time, porque a Argentina era o pior time dos 6. Aí a gente, tipo assim, contava com a vitória da Argentina e com o Uruguai a gente ia, tipo, vamos pro choque, eram os 2 melhores times sul-americanos. E aí, mano, perdemos pra Argentina, já fomos pressionados por esse jogo aí. Aí tá, começou o jogo com o Uruguai, 1-0 a gente. Evander puxou uma bola pra dentro, 1-0, gol. Daqui a pouco, mano, esse bicho aí, Valverde, de falta. Sapatada. O goleiro nem viu a bola. Que a gente foi 2-1. 2-1 eles? Não, aí Evander de novo faz outra jogada. Mano, Evander era Evander absurdo. 2-1 a gente. Esse bicho de novo de fora da área. 2-2, Valverde. Aí, mano, 2-2. Aí a gente assim, cara, empate ruim, empate horrível pra gente. Eles também acho que tinham perdido o primeiro jogo, tinha empatado. Então, empate ruim pros 2. Mano, faltando acho que 1 minuto, esse menino aí, o Leandrinho, pega uma bola. Pra dentro, gol, 3-2. Mano, nós fechou a casinha que segurou o jogo, o time dos caras bom pra caraca também. Aí tá, ganhamos a primeira vitória. E como é que tava o Andrei nessa situação aí? Não, tipo, o Andrei tava bem. Tava voando, Sul-Americano, eu fiz, voando nesse Sul-Americano. Aí, terceiro jogo, pegamos o Paraguai. Paraguai, a gente fez 1-0. Paraguai empatou. Aí... E assim, querendo ou não, pelo que você tá falando, né? Tipo, independente de quem era superior, vamos colocar assim no papel, eram sempre jogos muito equilibrados, né? Muito, porque, tipo assim, essas seleções sul-americanas, um monte de moleque foi vendido pra fora. Tipo, o 10 do Paraguai foi vendido pro Real Madrid, que era o Sérgio Dias. O Real Madrid comprou ele. Aí, mano, o jogo contra o Paraguai pegado. Eles eram dono da casa, então o estádio lotado. Aí, eles fizeram 1-0 na gente, a gente foi e empatou. Aí, no segundo tempo, eu pego uma bola no meio de campo assim, mano. Aí eu puxo pra dentro, assim. Aí eu lembro até o Julinho, com o cara 10. Não, chuta, não. Aí não chuta. Chutei, mano, quase do meio. A bola dá um kick, assim, e entra, 2-1. Mano, eu saio muito doido. Assim, eu sou pica, pô, não sei o quê. Aí, tipo, o nego me xingando, assim, aí a torcida dos caras... Aí o jogo pegado, mano, aquele jogo sul-americano na casa dos caras e tal. 2-1 a gente, daqui a pouco foi, os caras empataram, 2-2, mano. De novo, mano. Cara, tipo assim, vocês estavam naquela... E eu acho que vocês estavam, como você falou, né, naquela fase que toda vez que tomava um gol, vinha a lembrança de poder ser uma geração fracassada, vamos colocar assim, Só né? que, tipo assim, era um time... Tipo, a rapaziada que foi pro Sub-15 mudou muita gente pra 17. Só que o time da 17, ele era muito bom. Tipo, o treinador tinha achado os 11, assim, tava muito entrosado. E tinha uma rapaziada de fora também boa. Que era o Ramon, que era o Marco Túlio. O moleque entrava segundo tempo assim, bagunçava, pô. E aí... Só que o que aconteceu? Por a gente ter jogado vários torneios antes, a gente amassou todos esses times sul-americanos. Quando chegou no Sul-Americana, a gente falou assim, mano, a gente vai atropelar. E chegou lá, mano, o campeonato é diferente. Tipo, os caras vêm a Vera também. Tipo, o Paraguai na casa deles. A gente já tinha atropelado o Paraguai antes. Chegou na casa dos caras, mano. O jogo parecia que a gente tava jogando contra o Real Madrid. Tipo, dava lá, os caras
aqui de volta. Tipo, os caras batendo demais, dando no meio. E aí, a gente, de novo, no último minuto, o Matheus Pereira pega uma bola assim, dá uma achada pro Leandrinho, ele dribla o goleiro, 3-2, mano. Aí, nossa segunda vitória no hexagonal. A gente chegou sem moral nenhuma, perdeu o primeiro jogo e, tipo assim, Conseguiu reconquistar a confiança, né? conseguiu reconquistar, que a gente pega os 2 times e ganha. Aí foi pro terceiro jogo com a Colômbia também, ganhamos o jogo, tipo, ganhamos acho que foi de 2-0, 2-1 da Colômbia e 3 vitórias seguidas. Não, Quarto jogo, no caso. não, quarto jogo a gente ia pegar ia pegar a Colômbia. Eu acho que a gente ia pegar, ou a gente pegou outro time assim e ganhou, mano. Eu não lembro qual foi o time. Aí fez 9 pontos. Aí o nosso último jogo, que era o quinto, era contra a Colômbia. Aí a gente já entrou. Era o Paraguai. Se o Paraguai ganhasse do Uruguai, a gente já era campeão sem jogar. E aí, mano, passou todos os jogos, deu todos os resultados, deu certinho, a gente entrou pro último jogo já campeão. Pô, aí a primeira coisa antes do jogo, a gente já começou a cantar pros argentinos, mano. Os argentinos foram eliminados. Antes de entrar no jogo, a gente já cantando, treinador louco. A gente já campeão, já entrando pra jogar com a Colômbia campeão. E aí a gente joga o último jogo já campeão. Tipo, perde o jogo ainda pra Colômbia, entrou com mó perna. Aí o atacante deles, eu lembro até, o Cetré, meteu o gol, fez o gol. Eu ainda machuquei. Tipo, meio que... Muscular? Não. O moleque caiu em cima do meu pé, mano. Tipo, eu driblei o moleque assim pra dentro, o moleque me puxou, caiu em cima de mim, coisou meu tornozelo, torceu o tornozelo. Aí fiquei 2 meses sem jogar. Campeão, a gente volta pro clube. Porra, o treinador cai, mano. Do Vasco? Não, o treinador da seleção. Campeão, mandaram o treinador embora. Mano, a rapaziada que tava com a cabeça já assim, tipo, eu tinha machucado, eu falei, mano, vou tratar isso aqui porque o Mundial é daqui a 3 meses. Vou tratar meu tornozelo pro Mundial, porque eu não preciso, tipo assim, nessa agonia de voltar pra ser convocado. Mano, quando um treinador cai, começa tudo do zero, pô. Aí criaram uma competição no Brasil aqui, Copa do Brasil, Sub-17. Mano, ferrou, tipo, os 23 que tava assim, mano. Começou uma competição totalmente nova. Todos os times do Brasil começou a aparecer um monte de 9-8, tipo, pra geração 9-8. E aí começou, mano. Aí o Botafogo começou a ir bem, o atacante do Botafogo, Luiz Henrique, metendo gol pra caramba. Aí já dá direito à vaga pro Mundial, pro moleque. Como é que não vai levar um moleque que tá se destacando? Aí o Vitória surpreendeu todo mundo, chegou na final. Acho que o Vitória que foi o campeão. Chegou na final, foram uns 3 caras do Vitória pra convocado. E aí, tipo, eu volto assim, aí por eu ter ido bem, o treinador me manda uma mensagem e tal. Ah, vai ter um campeonato na Coreia, me convoca primeiro para uns amistosos, para um treinamento, semana de treinamento, só que eu tinha uma semana voltar da minha lesão. Vou para esse treinamento e tal, ele conversa comigo, ele falou, pô, tu ainda tá receoso? Eu falei, professor, eu tava 2 meses machucado, voltei agora. Aí ele, eu vou te convocar para um campeonato na Coreia, se tu não voltar bem até lá, tu tem 1 mês aí, se tu não voltar bem até lá, eu não vou te levar pro Mundial. Falei, E aí, no caso, tipo assim, você ainda tava no radar, mas, né, tipo assim, tava na dúvida ainda porque era uma gestão nova. Era uma gestão nova, mas eu tinha acabado de ser campeão sul-americano, né, mano? Tipo, um dos destaques do time. Evander, Leandrinho, eu, Matheus Pereira, era meio que a base ali que foi muito bem. O Lincoln. E aí, tipo, a gente pensava que já ia pro Mundial, só que quem assumiu foi o Amadeu na época. Ele até morreu já. Mas aí, tipo, mano, treinador inteligentíssimo, assim, absurdo, taticamente. E aí começou, mano. Aí ele falou isso pra mim, eu voltei pro clube, falei, mano. Aí o Vasco me botou pra treinar com profissional, com 16 anos, 17, assim, o Vasco já me botava pra treinar com profissional e jogava alguns jogos da base. E aí eu tô treinando com o profissional, jogando base, treinando com o profissional. Falei, mano, vou dar o meu máximo. Aí fomos pra esse campeonato na Coreia, outro quadrangular, contra a Coreia do Sul, Nigéria e mais uma seleção lá, acho que foi a Austrália também. Austrália. E aí chegou lá, tá? O primeiro jogo, mano. Falei, mano, tem que amassar nesse quadrangular aí pra mim ir pro Mundial. Porque logo depois ia ser a convocação do Mundial e os moleques que tava jogando a Copa do Brasil tava com muita moral, tipo. Aí, mano, fomos pra esse Mundial. Primeiro jogo contra a Austrália, eu faço um gol já. Tipo, fiz um gol e tal.
Falei, pô, Glória, já agradeci, foi obrigado. Se o Precigo já tirou um peso nas costas ali, né? Falei, pelo menos eu vou garantir o segundo jogo. Falei, mãe, eu ia de jogo em jogo, jogar bem esse jogo pra garantir o próximo. Aí pegamos, mano, a Nigéria. Adivinha quem era o 9 da Nigéria? Osimhen. Caraca, e aí? Mano, absurdo, pô. Assim, mano, meu Jesus. Aí, tipo assim, a gente pegou a Nigéria no amistoso. Mano, eles fizeram 1-0, a gente pegou 1-1, 2-1. Amassamos a Nigéria ali, aí fomos jogar contra a Coreia. Acho que era a Coreia do Norte, Coreia do Sul. Pegamos a Coreia, tipo, 3 vitórias, campeão, tal. Voltamos pro país, fomos pro Mundial. Aí o nosso grupo no Mundial, Coreia. Primeiro jogo nosso do Mundial contra a Coreia. Que você já conhecia. Já conhecia. Amassamos a Coreia no torneio. Mano, pegamos a Coreia primeiro jogo. Eles tinham um 10, que era do Barcelona, e os caras falavam que era o novo Neymar. Mano, nesse torneio que a gente foi, o moleque passava na arquibancada, não conseguia andar, pô. Os coreanos abraçavam o moleque, ele parecia o Neymar, ele metia o corte de cabelo do Neymar, baixinho, assim. Moleque muito rápido e Imagina muito bom, o coreano com o corte do Neymar. Corte do Neymar, famoso igual o Neymar, só que no caso na Coreia. Na Coreia. E ele era do Barcelona. Aí, mano, primeiro jogo, mano, esse coreano pega a bola, assim, do Mundial, arrasta todo mundo e 1-0. Ganharam a gente no primeiro jogo do Mundial, 1-0. Aí, de novo, a pressão, mano. O time gostava desse... Parece que queria viver isso, né? Isso. Tipo assim, sempre naquela linha tênue do fracasso com sucesso, Com né? sucesso. E aí, mano, aí perdemos o primeiro jogo, aí pegamos um time Mali, segundo jogo. Aí ganhamos de 2-0. Aí, aí eu esqueci de contar também que mudou, mano. Como o treinador mudou, acho que são uns 10 caras do Sul-Americano pro Mundial. Aí entrou o Dodô, que é o lateral da Fiorentina hoje. O Rogério, que é o lateral esquerdo do Wolfsburg. Mano, esse Luiz Henrique, na época que foi o artilheiro da Copa do Brasil. E, tipo, mudou bastante gente, assim, a base do time. E aí começou tal. Aí ganhamos 2-0 de Mali e terceiro jogo contra a Nova Zelândia. Aí ganhamos Nova Zelândia, classificamos. Aí, não, ganhamos o terceiro jogo, não foi da Nova Zelândia. A Nova Zelândia a gente pegou nas oitavas, só que aí eu tava suspenso já. Aí passamos da Nova Zelândia nas oitavas. Suspenso por cartão. Por cartão, isso. Acho que eram 2 Tava nervoso, então, naquela época ali, tu tava um pouco mais, com um pouquinho mais de raiva, né? E, na verdade, a gente pegou a Inglaterra. Terceiro jogo, Brasil e Inglaterra, a gente ganhou de 1-0. Gol do Leandrinho de falta. E aí, Nova Zelândia nas oitavas, ganhamos de 1-0, 2-0. E aí, fomos pegar a Nigéria nas quartas. Aí, já tipo assim, mano, conheci a Nigéria. Mano, vamos pegar isso aí, pô. Nós vamos chegar na semifinal desse Mundial. E Nigéria a gente já ganhou lá na Coreia. Irmão, parece que os caras esconderam. Os caras se esconderam na Coreia, tipo assim... Mas a base parecia ser a mesma? Era, pô. Mano, mesmo time, assim, o time africano, eles não mudam muito. Tipo, o mesmo time, o 9... Mano, o que o Osimhen fez no jogo, eu nunca tinha visto isso aí. Mano. Os caras tinham uma jogada que o goleiro pegava a bola. Geralmente o goleiro pega a bola pra dar aquela fatiada assim pro atacante. O goleiro pegava a bola, chutava a bola pro alto. Mano, o moleque de 17 anos segurava 2 aqui. Prendia aqui, mano. Com 15 minutos do primeiro tempo, tava 3-0 Nigéria. Caraca, Do gol dele. Mano, a gente não viu a bola, pô. O 10 dos 10 dos caras, um absurdo. Os caras falaram que ele foi o melhor jogador do Mundial e foi até eu acho que ele foi pro City na época. Mano, os caras amassaram a gente, tipo, amassaram. Fomos eliminados pra Nigéria 3-0.